Vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho de Martin Heidegger. A respeito do problema do ser, não só não temos a solução, como também o problema como tal é obscuro e confuso, segundo Heidegger. O Heidegger, que nasceu em 1889 e viveu até 1976, nasceu em Meßkirch, na Alemanha, em uma família católica tradicional. Estudou teologia e filosofia e foi assistente de Edmund Russell em Freiburg, a quem sucedeu na cátedra de filosofia. Foi professor na Universidade de Marburg. Em 1927, publicou sua obra fundamental, O Ser e o Tempo, dedicada a seu mestre Russell. Muitas pessoas viram em seu pensamento uma forma de apoio ao nazismo, provocando uma polêmica que até hoje não foi encerrada. Entretanto, em 1963, tornou-se reitor da Universidade de Freiburg e pouco depois demitiu-se do cargo por não concordar com a demissão de professores judaicos, feita por pressão dos nazistas. As forças aliadas, após terem vencido a Alemanha, impediram-no de lecionar em 1945, mas ele foi restituído à cátedra em 1950, aposentando-se em 1952. Para Heidegger, o homem é sobretudo vontade, dispõe de livre-arbítrio e pertence a um universo que só adquire significado a partir de sua reflexão. Segundo o existencialismo de Heidegger, estar no mundo é a condição definidora do ser humano. O ser humano é um ser aí, foi lançado aqui, jogado no mundo, corresponde à primeira intuição que todo indivíduo tem. Nessa medida, a condição humana não pode ser provada por meio de argumentos. A primeira etapa da produção de Heidegger é integralmente voltada para a resposta ao problema do ser, a ontologia. Ele constata que a filosofia nunca conseguiu resolver tal problemática de maneira satisfatória, pois desde as primeiras reflexões com Platão, que centrou a questão no mundo das ideias, e Aristóteles, que tratou propriamente da substância, da ousia, ou do ser, ocorreu um desvio de seu ponto central. Quem é o ser? Ninguém disse, segundo Heidegger. O filósofo afirma que o ser humano é o ponto inicial para a compreensão do ser. Este deve ser estudado na sua forma pura, independentemente de todas as determinações dadas a seu respeito, sejam elas concepções filosóficas, históricas, psicológicas, religiosas, étnicas, em suma, livre de qualquer associação cultural. Parte-se então do indivíduo de fato, deixando que ele se mostre tal qual ele é e procurando compreender suas manifestações. Por meio do método fenomenológico, Heidegger apresenta sua proposta de compreensão do problema do ser. Ele indica suas características básicas, denominadas existenciais, que podem ser descritas do seguinte modo. Primeira, o ser aí, o ser no mundo. O ser humano modifica a situação presente de acordo com suas pretensões. Não se encontra preso a nenhuma circunstância. Apesar de que um outro filósofo diz que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu acho, não sei se é o Miguel de Unamuno ou o Ortega y Gasset. A segunda consiste na própria existência, que manifesta sua natureza, sua essência, compreendendo o si próprio e descobre o que pode ser. Finalmente, a temporalidade, o indivíduo é futuro, sempre que direciona suas ações é passado, pois sempre parte de uma situação já ocorrida para pôr em prática aquelas ações, e é presente, pois faz uso das realidades que o rodeiam. Articulando os três traços próprios do ser, Heidegger afirma que a vida do homem pode ser autêntica ou inautêntica. A vida será inautêntica ou banal se o homem, levado pela conveniência ou pelo conformismo, ficar preso ao passado, ocupando-se de projetos que mais cedo ou mais tarde cessarão. Será autêntica se o homem chamar a si as responsabilidades, projetando-se para o futuro, tomando consciência da possibilidade última e certa de todo ser humano, que é a morte, se aceitar a própria finitude. Com conexões filosóficas, é possível estabelecer uma relação de paralelismo entre a literatura de Fernando Pessoa e as concepções de vida autêntica e inautêntica apresentadas por Heidegger. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar com o que sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais penso, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. Um trecho aí da obra de Fernando Pessoa. Não declara o Heidegger, a possibilidade mais própria, não relativa e não superável do homem é a morte. Ela sobrevém ao homem no decurso da sua vida, porque o homem apenas começa a existir já está atirado nessa possibilidade. Por meio da angústia que traz consigo a experiência do nada, que é a morte, o fim,
O homem toma consciência da sua sujeição constante à morte que, segundo o filósofo, consiste na conquista da totalidade da vida. A fruta é limitada por uma casca que a mantém conservada, assim como o ser humano, que, limitado pela morte, vê sustentada a sua vida de forma completa. Só um pouquinho do Heidegger, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, Bíblia, e até a próxima.